E aí, galera, tudo bem com todos? Deixa eu pegar aqui que caiu o meu giz. Quero fazer um vídeo pra gente trazer um pouco de estudo, informação a respeito de algumas coisas que eu falo, né? E eu queria explicar esse vídeo a questão do Jesus, né, que eu falei. E o que eu percebo? Um pouco mais de atenção no detalhe daquilo que eu falei, e a gente precisa entender historicamente os fatos, tá? Então, quando a gente fala de Jesus, o que a gente precisa entender, né? O nome de Jesus é Yud, isso é em hebraico. Esse é o nome dele. Em hebraico se escreve da direita para a esquerda. Traduzindo para o português, aquele ser que nasceu, né, que dividiu a linha do tempo antes dele e depois dele, o nome que o pai e a mãe dele deu para ele, traduzindo para o português, é Yeshua, que é esse nome dele em hebraico. É o nome que o pai... Caiu meu violão. É o nome que o pai e a mãe deu para ele. Então o nome dele, você quer invocá-lo, é Yeshua, ok? Com o passar do tempo, os governos religiosos pegaram a tradução do nome dele e quando traduziu para o grego, o que eles fazem? Eles simplesmente mudam o nome, não pode terminar com rua, né? Os nomes dos gregos é Pétrios, Demétrios, Clécios. O que eles fizeram? Yeshus. Então a tradução do hebraico para o grego passou a se chamar Yeshus. E passa-se muitos anos, Yeshus, aí pega essa Bíblia grega e traduz para o latim, que não pode começar com Y, tem que começar com J. E aí nós temos um Jesus que não tem nada a ver com Yeshua, né? É ir mudando o nome das pessoas de país para país, tá? Nome próprio não tem tradução nem transliteração. O nome daquele ser é Yeshua, tá? Só que existe um governo que utilizou este nome para outros fins, que é isso que eu quero explicar para vocês. Então vocês entenderam qual que é o nome dele aqui, né? Quando eu falo em Jesus, então a primeira coisa que a gente precisa entender, eu estou falando do Jesus do espírita, eu estou falando do Jesus Oxalá, da Umbanda, eu estou falando do Jesus Messias do judaísmo, eu estou falando do Jesus Sananda, Jesus planetário, que cuida de todos os processos de migração de alma do planeta. Eu estou falando do Jesus do cristianismo do Vaticano. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o Jesus que nós vamos falar sobre? Ok? Nelson, mas não é tudo um só? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Jesus, né, do espírita é o mestre que encarnou para trazer à população a doutrina do amor. Espírita. Do budista, da Umbanda, igual, né? Aí entra o sincretismo religioso, que eu sou contra, porque uma sociedade de tiranos te obriga a mudar o nome de uma divindade, porque senão você não pode cultuá-la, né? Então você pega um nome do Vaticano, né?
E aí você troca o nome da figura original por uma do Vaticano. Mais uma vez o Vaticano querendo dominar. Então sincretismo é isso. Ah, então não posso adorar. Adora em silêncio no seu quarto original, não precisa pegar um falso. Então, de novo, o Vaticano, né, ele entra para permitir, né, ou para a própria comunidade fazer o sincretismo religioso para poder adorar aquele santo, senão ele era queimado na fogueira. Então lá vem o Jesus do Vaticano interferindo no processo natural. O Jesus do judaísmo é um Messias, que ele vem ao mundo para mudar isso aqui, tá? É outro cara. O Jesus Sananda é o comandante do projeto planetário que anda de nave. É outro cara. O Jesus do cristianismo, que essa é a palavra que passou despercebido, que quando eu falo e quando eu fiz uma menção a um falso Jesus, sempre acompanha a minha fala o Jesus do cristianismo. Então, acho que faltou discernimento no do cristianismo, que não é o Jesus do espiritismo, não é o Jesus da Umbanda, não é o Jesus planetário, é um outro Jesus. Então, sempre eu falo que o falso é o Jesus do cristianismo. Beleza? Então, a gente precisa entender, galera, que tem o Jesus aqui do muçulmano. O Jesus do muçulmano, do árabe, é um profeta maravilhoso. E é uma outra história. Então ele é um profeta. Então, galera, aqui é para a gente entender que de todos, o único que é Deus encarnado é o do cristianismo. O Jesus do cristianismo é o único que vem com a narrativa que ele é Deus que criou todo o universo encarnado na Terra. Do cristianismo. Os outros não. Não é Deus encarnado. Então já temos uma diferença. Para ninguém é Deus encarnado. Só é Deus encarnado para o cristianismo. Então minha palavra desse Jesus fabricado, desse Jesus falso, é o Jesus do cristianismo. Beleza? Deu para entender, né? O problema, galera, é que a gente nunca parou para olhar as coisas com essa ótica. A gente é refém, desde o dia que a gente nasceu, do Jesus do cristianismo, do Jesus do Vaticano. Nelson, por que nós somos reféns? Porque tudo que você celebra na tua vida, quem fabricou, formulou e decretou foi o Vaticano. Todo mundo obedece o Vaticano, que é o Jesus do cristianismo. Beleza? Então vamos falar agora só a respeito do Jesus do cristianismo. Beleza? Então vamos lá. Galera, tudo que eu falo tem que ter um embasamento histórico. Você vai pesquisar na internet, com quem fez mestrado e doutorado, porque tem que ter embasamento, né? Ah, Nelson, eu não concordo porque apresenta o teu embasamento, entende? Então vamos lá. Quando que surgiu o cristianismo na Terra, tá? Então vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Jesus, ele nasce aqui, 0, ok? 100, 200 e 300 anos depois de Cristo, a mensagem dos apóstolos se espalha pelo planeta em pequenas comunidades, todo mundo falando das coisas que ele fez, dos milagres que ele fez e de tudo que ele fez. Isso ganhou espaço no mundo todo, até 300 depois de Cristo, quando o imperador romano percebe que isso está se alastrando pelo planeta, ele está perdendo o controle, porque o Império Romano queria dominar todo o planeta.
e fala, tem uma galera aí que está se fortalecendo. Então o que, que ele faz? Ele cria um decreto. A partir de 313 depois de Cristo, o imperador Constantino pega e fabrica um Jesus. E ele traz uma narrativa, uma história, quem ele é, o que, que ele fez, e fala para a população do planeta, larguem todos a cultura que você celebra e vem celebrar o Jesus do Constantino, do Império Romano. Então aí nasce o cristianismo. No Concílio de Nicéia, aí você entra na internet, Constantino convoca 200 desses líderes da igreja espalhada pelo mundo para um concílio. Dos 200, vem só 70, porque 130 não concordaram em criar o cristianismo. Só 70 concordou com medo do imperador. Então, 130 falou, o que você quer criar é mentira, a gente não quer participar. E eles estavam correndo risco de vida. 70 que foram, criaram o cristianismo. 70 líderes das igrejas espalhadas pelo mundo. E esse concílio de Nicéia, o que eles fizeram? Uma constituição. Então, todo mundo, a partir desse concílio, é obrigado a seguir o que o governo de Roma, com o imperador Constantino, aliançado com estes supostos líderes religiosos, fizeram uma aliança e criaram o cristianismo. Decreto desse concílio: todos os seres são obrigados a seguir. Quem não obedecer, pena de morte. Então criou-se um cristianismo com uma carta de muitas páginas, trazendo uma descrição de um Jesus que nasceu dia 25 de dezembro, que é Deus, que ele encarnou porque era isso que as pessoas queriam ouvir. E formataram, fizeram o livrinho, ok? E aqui cria o cristianismo em 313. Quem não obedecesse o Império Romano, governo aliançado com a igreja, morte. Galera, a gente vai até a Inquisição em 1150. O governo romano cria um ministério de justiça para julgar as pessoas, fazendo uma analogia ao que nós temos em Brasília, que é aquela galerinha que senta para mandar soltar bandido e tudo aquilo lá. Então cria um ministério. Quem que os governadores, imperadores de Roma decretam como juízes? Os padres. E esses padres, eles iniciam a Inquisição. Qualquer pessoa que não obedecer o Jesus do cristianismo ou o cristianismo, fogueira. Nós vamos de 1150, galera, isso aqui até 1821, que aí nós estamos falando de 1000 anos de trevas. 1000 anos de trevas em nome do Jesus do cristianismo. 1000 anos, qualquer pessoa que não obedeceu Jesus do cristianismo, fogueira. Qualquer pessoa que estivesse cultuando um outro ser, um outro Deus, uma outra religião, fogueira. Por quê? Que nome que eles deram para quem não obedecesse eles? Pagão. Então, tudo que não era cristianismo era paganismo, né? Então, o que que acontece? Todo mundo que é pagão, fogueira, tá? Então, o que acontece? Em 1908,
1908, Papa Pio X não consegue mais sustentar esse nome. Sabe como chamava a igreja do cristianismo? A Igreja da Santa Inquisição. Então esse nome foi ficando feia a coisa, né? Tortura atrás de tortura. Então, em 1908, o Papa Pio X fala, ixi, a coisa tá feia pro nosso lado, vamos mudar o nome? E mudou o nome para Sacra Congregação do Santo Ofício. Congregação do Santo Ofício. Então mudaram o nome, melhorou, não é mais Santa Inquisição. Em 1908, galera. Então o que eu quero dizer com isso? A Sacra Congregação do Santo Ofício é hoje o Vaticano. Tem governo, tem o território, tem um banco que é só dele, tem um exército que é só dele. E o que eles continuam? Trazendo a mensagem do Jesus do cristianismo. Então, Jesus do cristianismo nasce em 300 e está até hoje lá no Vaticano, em Roma. Então, essa é a história do cristianismo, beleza? Então, ele foi inteirinho fabricado e formatado em cima de morte, destruição. Morte, destruição. Morte e destruição. Inteirinho. Matou muito mais gente do que as bombas atômicas. Então, o cristianismo, ele foi fundado, formatado em cima de morte e tortura. Beleza? Beleza. Então, já falamos da origem. Então, agora, o que as pessoas não param para estudar, o que as pessoas não param para ficarem atentos a o quê? Eu vou perguntar para vocês, o que é o cristianismo? Para ser adepto do cristianismo, você é cristão? Eu sou cristão. Do cristianismo, sim. O que você precisa ser? Então, primeiro, tá? Primeiro, para você pertencer e crer no Jesus do cristianismo, você é obrigado a crer que ele é Deus. Então, ele é Deus, tá? Supremo, universal. Ele criou os trilhões de galáxias. Ele, o Jesus do cristianismo, criou os trilhões de galáxias. Se você falar para mim, Nelson, eu não acredito que ele é quem criou os trilhões de galáxias. Então, você não pode dizer que você pertence ao cristianismo. Então você está com problema de identidade. Porque para o cristianismo, ele criou as trilhões de galáxias e encarnou na Terra. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que a raça humana só tem uma experiência na Terra. Você crer no cristianismo é só uma vida. Não existe reencarnação. É proibido reencarnação. Qualquer igreja do mundo, do planeta, do cristianismo, qualquer padre é contra reencarnação. Nelson, eu acredito no cristianismo, mas eu acredito em reencarnação. Então você está com problema de identidade. Você não sabe o que você é. Ok? Então você não pode acreditar em reencarnação se você acredita no Jesus do cristianismo. A Bíblia, Apocalipse, diz que aqueles que consultam espíritos estão fora do reino do Jesus do cristianismo. Está na Bíblia do cristianismo. Então, se você consulta espírito, acredita em espiritualidade, você está fora do reino dele. Para onde você vai? Para o lago de fogo e enxofre. Então, se você acredita no cristianismo, você é obrigado a acreditar que quem não confessar com a boca que o Jesus do cristianismo é o Senhor Deus do universo, quem não confessar
vai para o lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Nelson, eu não acredito que existe lago de fogo e enxofre para queimar quem não confessar com a boca que ele é Deus. Então você não pertence ao cristianismo. De novo, o problema da identidade. É obrigado a acreditar nisso, porque o cristianismo, a carta do Concílio de Nicéia de Constantino está dizendo que é isso. Então você é obrigado a acreditar nisso. Se você crê no Jesus do cristianismo, 100% das religiões, doutrinas, ideologias, 100% é obra de demônio. Demônio. Budismo, demônio. Espiritismo, demônio. Umbanda, demônio. Kardecismo, demônio. Muçulmano, demônio. Alá, demônio. Monge tibetano, demônio. Tocando tambor na fogueira, demônio. Tudo é demônio. Se você crê no Jesus do cristianismo, tudo que está fora do Concílio de Nicéia, tudo que está fora do que o Vaticano disse que é certo é coisa de demônio. Tudo, 100%. Então, Nelson, mas eu não acredito nisso. Então você não pertence ao cristianismo. Então, galera, tudo isso aqui é a descrição do Concílio de Nicéia, da Carta, da Bíblia e dos padres. E hoje o governo do Vaticano prega isso. Nelson, eu não acredito nisso. Então você não pertence ao Jesus do cristianismo. O teu Jesus é outro. Mas não é o mesmo? De forma nenhuma. Esse Deus, essa divindade que quer que você confesse o nome dele, senão você vai para o lago de fogo, é um ser espiritual. Ele está sentado num trono. Vamos lá para o lado espiritual. Vaticano, a cúpula em Roma. Governo tem um exército, eles têm um banco e eles são o porta-voz de Jesus Deus. Eles são o porta-voz entre o Jesus Deus e os homens. Então aqui está o Jesus Deus na cruz sangrando. Então, a igreja, a Santa Igreja do Vaticano é a porta-voz entre os homens. Esse é o Jesus do cristianismo que quer que você, através da Santa Madre Igreja, contate com ele. E vá para a igreja, porque se você não for na igreja, se você não dizimar, se você não subir no altar com o padre, com aquelas roupas, e falar, eu acredito no Jesus do Vaticano, se você não fizer isso, você vai para o lago de fogo e enxofre. Então isso é o cristianismo. Espiritualmente, eles sempre, desde 313, eles queimavam as pessoas na fogueira. Hoje é inadmissível fazer isso. Então, espiritualmente, ele queima o teu espírito no lago de fogo e enxofre, se você não crer na Santa Madre Igreja. Isso é o cristianismo. O cristianismo da Santa Madre Igreja fabrica hoje centenas de santos. Fabrica para quê? Para dar para as pessoas santos. Adora esse aqui que é do Vaticano, adora esse aqui que é do Vaticano, adora esse aqui que é do Vaticano. Nós temos mais de 350 Nossa Senhora. A Nossa Senhora do Vaticano não é aquela mulher que deu à luz, que chama Miriam. Miriam, que nem o nome, a tradução de Cristo. Ela é outra mulher. A Nossa Senhora é a Senhora da Igreja. Não é a mãe de Yeshua. Então, galera, a gente precisa acordar.
A gente precisa despertar. A gente é refém do Vaticano. Vamos falar de Vaticano. Desde 300, a Igreja da Inquisição, a igreja que queima, hoje ela tem o nome de Vaticano. Vaticano. Você já nasce refém do Vaticano. Vou te provar. Então vamos lá. 1º de janeiro, Papa Gregório, 1580, muda o calendário original lunar, que era 1 de março, o início planetário, início que vai estar chegando os frutos da primavera, tudo é novo, 1 de março. Ele muda em 1581, ele fala que simplesmente passa a ser 1 de janeiro. Você vai celebrar Ano Novo? Você é refém do Vaticano. 7 setembro, 8 outubro, 9 novembro, 10 dezembro, 11 janeiro, 12 fevereiro, Ano Novo, 1 de março. Então você obedece o Vaticano, o Jesus do cristianismo? Sim, é uma mentira, é uma canetada política em 1580. Então mais uma vez te enganaram. E você celebra, desde que você nasceu, Ano Novo? Celebro. Então você obedece o Vaticano. 25 de dezembro, nasceu o Jesus do Vaticano. O Jesus do Vaticano nasceu dia 25 de dezembro. Você celebra 25 de dezembro? Então você obedece o Vaticano. Só que a Bíblia diz que quando Yeshua, o legítimo, nasceu, os pastores estavam nos rebanhos. Jesus nasceu aonde? Em Nazaré, em Israel. E os pastores, cuidando das ovelhas, viram uma luz descer num determinado lugar e foram lá ver. E ele nascia. 25 de dezembro em Nazaré é neve, não tem rebanho e não tem ovelha que está na Bíblia. Não. Então mentiram para você de novo. E você celebra uma mentira porque você obedece o Vaticano. E desde que você nasceu, você obedece o Vaticano? Sim, eu obedeço a mentira do Vaticano. Então tá. Então, desde que nós nascemos, calendário, quem mudou foi o Vaticano. Ano Novo, quem mudou foi o Vaticano. Natal, quem ditou foi o Vaticano. Festa junina em junho, julho, Vaticano. Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora, fábrica de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, Nossa Senhora da Aparecida, Vaticano. Então nós somos reféns do Vaticano? Sim, por isso que nós somos escravos. A gente vive toda a mentira do Jesus, do cristianismo. Quem que vai tirar isso de dentro das pessoas? Como que o mundo está espiritualmente hoje? Você que cultua espíritos, o Vaticano que você obedece, quer te queimar na fogueira. Eu estava vendo uns amigos aqui, sexta-feira eles fazem a roda da Umbanda e terça-feira lê o Evangelho no Lar do Vaticano. Explica isso para mim. O cara quer te queimar na fogueira e você vai ler as escrituras que ele disse. Escrituras sagradas. 12 apóstolos. 12 apóstolos. Por que o Vaticano só encadernou 4 apóstolos? Cadê os outros 8 apóstolos? Por que eles queimaram tudo? Diz a Bíblia que o homem que mais andou com Deus na terra foi Enoque. Cadê a Bíblia de Enoque? Diz a Bíblia que o sacerdote
do Altíssimo chama Melquisedeque. Cadê a Bíblia de Melquisedeque? Cadê Apocalipse de Jonas? Cadê o Apocalipse de Pedro? Por que o Vaticano queimou tudo? Por que o Vaticano queimou a Biblioteca de Alexandria inteira? Porque estavam todos esses livros lá. Por quê? Para nós não descobrirmos quem é o Jesus do Vaticano. Quem que é o Jesus do cristianismo. Então, o Jesus do cristianismo, ele foi todinho fabricado na mentira, para as pessoas correrem para a igreja e desconectarem de Yeshua, do Cristo planetário Sananda, que é outro ser, é outra pessoa. Então eles te oferecem um banquete e vai todo mundo lá comer do banquete. Por isso que ele é o anticristo. Porque ele faz tudo diferente do que Sananda e Yeshua diz para as pessoas. Unidade, somos todos um, unifica todas as ideologias. Graças às mulheres que no passado chamamos de bruxas, é que nós temos as medicinas da floresta hoje. O Jesus do Vaticano, em nome dele, queimaram todas na fogueira. Por isso que ele é o anticristo, porque o Jesus do cristianismo destrói tudo o que é legítimo. Nossos filhinhos e minha netinha vai ganhar presente dia 25 de dezembro. Sabe por quê? Porque nós obedecemos o Vaticano. Nós obedecemos aqueles homens que queimaram na fogueira os meus filhos. A festa é deles. Eles que falaram que é 25 de dezembro. Eles que instituíram 25 de dezembro. Quem tem olhos para ver, que ouça o que o Jesus legítimo falou. Mateus, está na Bíblia, 24, versículo 4. O legítimo Jesus falou o seguinte: vai vir um, vai falar que sou eu, não sou eu, vai enganar multidões e, se possível, enganaria até os que eu escolhi. Jesus legítimo falou isso, está em Mateus 24, versículo 4. Quer mais? Oséias 4, versículo 6, está na Bíblia. Ele diz assim: o povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Está na Bíblia. Vamos mais? 1 Coríntios 1, 22. 1 Coríntios 1, 22. O apóstolo fala: Deus fez as coisas loucas para confundir os homens. Tudo que eu falo para vocês é loucura. Então é de Deus. 1 Coríntios está escrito isso, que Deus fez tudo loucura, porque tudo que a gente acha que é normal é Vaticano. Tudo que não é Vaticano é loucura. Ano Novo não é 1 de janeiro, é loucura. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, é loucura. O Vaticano fabricou 300 Nossa Senhora, não fabricou, é tudo falso, é loucura. Tudo é loucura. Deu para entender? Vamos mais? Mateus 13, 13. Jesus falou: vocês vão ver e não vão enxergar. Vocês vão ouvir e não vão escutar. É isso que eu estou falando. Quem consegue arrancar o Jesus do cristianismo do Vaticano de dentro da cultura do nosso dia a dia? Quem consegue fazer isso? Ele mesmo falou isso. Então, meus irmãos, eu dei um monte de embasamento histórico para dizer quem é o Jesus do cristianismo. Ok? Não dá para tampar o sol com a peneira. Olha, eu sou cristão do cristianismo, mas eu não acredito. Não, então você não é. Então você não é. A Bíblia, ela foi todinha adulterada por quem? Pelo Vaticano. Estes textos que eu narrei
Eles estão lá porque as hierarquias de propósito deixou para a gente, porque na época nem eles conseguiam enxergar. Se você for para Apocalipse 20, 21, 22, fala a grande prostituta. A grande prostituta está em Apocalipse. João, na ilha de Pátimos, quando escreveu, é legítimo. É que eles pegaram, queimaram tudo e adulteraram. Só que textos passaram. Eles não enxergaram que a grande prostituta estava falando deles. Quem que é a grande prostituta? A grande prostituta, diz lá assim, fabricou muitas imagens. Fabricou muitas imagens. Idolatria. Quem que fabricou muitas Nossas Senhoras? A grande prostituta se embebedou com o sangue dos inocentes. Quem que se embebedou com o sangue dos inocentes? Inquisição. A grande prostituta de Apocalipse, que vai ser julgada pelo Jesus legítimo e vai ser aniquilada, é o Vaticano. Tá tudo escrito lá, galera. O Jesus do Vaticano é o anticristo. Porque ele vai tudo contra o Cristo planetário e toda a formatação de vida, o legado que ele deixou no Vaticano é de morte. Deu para entender? Então tudo isso está embasado, estudo histórico, consulta os textos, estuda Concílio de Nicéia, estuda a origem do cristianismo, estuda a trajetória do cristianismo. Gente, eles não queriam matar as pessoas, eles queriam torturar vivas. Para quê? Para ela ficar gritando, e as pessoas ouvissem e elas ficassem apavoradas. E a pergunta que eu faço para você, esses espíritos que morreram queimados na Inquisição, eles estão onde hoje? Diz em Apocalipse que eles clamam por justiça para a hierarquia. A casa do Vaticano vai cair. O Jesus do Vaticano, do cristianismo, vai ser revelado. Não vai ficar mais nada debaixo do tapete. Sabe o que vai acontecer? As próprias pessoas que foram enganadas vão destruir aquele antro de pedófilos chamado Vaticano. Isso é a verdade. Agora, se eu minto, eu preciso de embasamento, textos, que vocês mostrem para mim que eu estou errado. Entende, galera? Agora, é o que a hierarquia fala para mim. Eles não vão suportar. Não adianta você falar, eles não vão suportar. Mas a ordem agora é falar. Porque ou acorda, ou a gente vai estar migrando para planos espirituais, que todo mundo que crê no Vaticano, no Natal, no Ano Novo, na Igreja do Amor, a Igreja do Amor é o Vaticano, o Jesus do Amor é o do Natal, tudo é do amor, né? Então aquele amor fantasiado de sangue. Então a Igreja Evangélica, todo mundo fala de amor, eles são muito sagazes, esse governo oculto, eles são muito sagazes, então eles se vestem de amor. Só que eles enganam eu, você e todos os nossos filhos que vai receber presente agora no Natal, porque a gente obedece eles. Entende, galera? Então esse é o vídeo que eu queria deixar. E reflexão, meditação, perguntas à vontade, e a gente tá aqui estudando. Não tem aqui o dono da verdade não, beleza? Namastê, um grande abraço para todos.